Tamar. No segundo livro de Samuel, nós lemos uma história de violência que ninguém gostaria que acontecesse. E causa uma estranheza ainda maior o fato de essa história ser contada com tantos detalhes na Bíblia. Nessa história, 3 personagens são importantes: Amnon, Tamar e Absalão. Todos os 3 eram filhos do rei Davi. Tamar e Absalão eram filhos da mesma mãe, uma mulher chamada Maaca, e Amnon era o filho mais velho de Davi. Sua mãe se chamava Ainoã. Por ser o primogênito, parece que Amnon possuía certo prestígio aos olhos de Davi. E talvez isso tenha tido grande impacto no desenrolar da história. Entendido tudo isso, apresentamos a situação. Amnon se encontrou perdidamente apaixonado por Tamar, uma moça jovem, virgem e muito bonita. Ele certamente se perdeu nesse desejo e foi dominado pela vontade de tê-la como sua mulher. O texto diz que sua angústia foi tamanha que adoeceu por causa dela. Em seguida, Jonadab é introduzido na história e apresentado como um homem sagaz. Alguém sábio, no sentido de saber o que queria e como obter isso. Ele é primo de Amnon, filho de Simeia, irmão de Davi. O papel de Jonadab na história é maligno. Ele agiu como conselheiro de Amnon, mas o levou para o caminho da perdição. Jonadab orientou que Amnon tramasse um cenário para se aproximar de Tamar. E tudo ocorreu como planejado. Amnon fingiu estar doente, e quando Davi foi o visitar, ele pediu que o rei mandasse que Tamar fosse até sua casa para cuidar dele. Tamar foi, e segundo o costume da época, certamente levou ao menos uma dama de companhia. Ao chegar lá, preparou os bolos, mas Amnon não quis comer. Ele ordenou que todos saíssem de sua casa, e ainda fingindo estar doente, pediu que Tamar o servisse. Quando Tamar entrou em seu aposento, ele a agarrou para que ela se deitasse com ele. Mesmo implorando que Amnon não fizesse tal coisa, afirmando que aquele tipo de violência seria uma loucura, algo que não era visto em Israel, Tamar não foi ouvida. A jovem temia pela sua honra, pois sem a virgindade protegida, dificilmente encontraria um marido, mas temia também pelo futuro de Amnon e de toda a nação, afirmando que se ele pedisse, provavelmente o rei Davi lhe concederia um casamento. Apesar da lei proibir uma união assim, sem dúvida era uma saída melhor que o abuso. Mas nenhum argumento pôde trazer Amnon de volta à razão, e Tamar foi violentada. Depois de conseguir o que queria, Amnon sentiu forte repulsa pela jovem, e sem compaixão ou misericórdia, a expulsou de casa, tornando a situação ainda pior. Tamar estava vestida como uma filha solteira do rei, usando uma túnica talar de mangas compridas, que nos remete à túnica de várias cores que José ganhou de seu pai, mas ela não foi tratada como princesa. E tudo que aquele vestido representava havia desaparecido. Tamar andou pelas ruas com suas vestes rasgadas, cinzas na cabeça, e chorando em alta voz até chegar na casa do seu irmão, Absalão. Ela estava experimentando, em todos os aspectos, uma dor tão grande quanto o luto. Ela foi até seu irmão buscando justiça, consolo e ajuda. Absalão tentou acalmá-la, lembrando que Amnon era seu irmão, mas isso não ajudou. Alguns defendem, porém, que Absalão queria dizer que Tamar não deveria clamar por justiça, mas deixar a questão com ele. O rei Davi ficou sabendo de tudo, mas nada fez contra Amnon. O fato de essa terrível violência ter ficado impune mostra a decadência moral de Amnon por ter violentado sua irmã, de Davi, que apesar da indignação não foi capaz de fazer justiça, e de Absalão, que nutria um ódio secreto por Amnon, esperando uma oportunidade de se vingar por Tamar. Como aconteceu com Eli e Samuel, Davi parece ter perdido o controle sobre seus filhos. A Bíblia dá um salto no tempo. 2 anos se passaram e a história continua. Absalão vai em busca de vingança. Após ter tosquiado suas ovelhas, uma época considerada própria para comemorações, Absalão foi até o rei e convidou toda a família real para uma festa em sua casa. Davi recusou o convite, algo que Absalão provavelmente já esperava. Uma vez que o próprio rei não estaria presente, deveria enviar seu filho mais velho, o príncipe herdeiro, como seu representante. E assim fez. Amnon e os demais filhos de Davi estariam presentes. Assim como Amnon tramou contra Tamar, Absalão tramou com seus servos o assassinato de Amnon. Seu plano era embriagá-lo com vinho e ordenar em alta voz que o matassem. Dessa forma, Amnon foi morto na reunião de todos os filhos do rei.
e todos os demais convidados fugiram. Apesar de Absalão desejar justiça, ele tirou a vida de um príncipe herdeiro, representante do rei, seu irmão e um convidado. Ponto importante diante das regras de hospitalidade. Uma traição como essa merecia o castigo mais extremo. Depois disso, Absalão vai se refugiar em Gessur. Esse episódio marca a decadência moral da família real, com desejos pervertidos e planos terríveis entre os filhos do rei. Davi não conseguiu lidar corretamente com essa situação, e como consequência de sua falta de atitude diante do erro de Aminon, não perdeu apenas seu filho mais velho. Sua família toda foi afetada. Alguns anos depois, Davi precisou abandonar seu reino temporariamente, pois Absalão invadiu a cidade real, tentando tomar o trono de seu pai. O mesmo Davi que, quando mais jovem, se conteve corretamente e não agiu contra Saul, agora é culpado por deixar de executar justiça dentro de sua casa. A profecia de Natã, de que a espada jamais se afastaria da casa de Davi, já estava se cumprindo. Nos conte nos comentários o que mais te espanta nessa trágica história envolvendo o rei Davi e sua casa. E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!